Hoje vou falar sobre a ética do Aristóteles. Essa foi a primeira ética que foi concebida como tal. Quer dizer, o Aristóteles cunhou este termo ética como nome de uma disciplina específica da filosofia, entre as outras, como, por exemplo, a filosofia da linguagem ou a filosofia do conhecimento. Aristóteles nasceu em 384 a.C. em Estagira, no norte da Grécia. Em virtude disso, ele também é chamado o Estagirita. Existem 3 obras sobre ética que são atribuídas ao Aristóteles: a Ética a Nicômaco, a Ética a Oidemo e as Magna Moralia. A autenticidade das últimas duas é de vez em quando disputada pelos pesquisadores. Em virtude disso, eu falo aqui sobre a Ética a Nicômaco, mas também porque ela é a mais influente dessas 3 obras. Neste primeiro vídeo eu falo sobre as concepções fundamentais dessa ética, sobre a felicidade e a virtude. Contudo, antes de entrar nessa obra, temos que esclarecer o que é isso, ética, para Aristóteles, porque ele entende este termo de maneira um pouco diferente do que nós fazemos hoje em dia na linguagem comum. Na linguagem comum, ética hoje em dia normalmente é uma teoria da moral, quer dizer, da conduta correta e das finalidades certas do agir humano. A pergunta fundamental aqui é: como devo agir? E com isso, essa ética ela tem um caráter prescritivo. Ela me diz como devo viver, como eu devo agir. Diferente disso, a ética no sentido do Aristóteles é, em primeiro lugar, uma teoria da felicidade, de uma vida bem vivida. E a pergunta central aqui é: como posso ser feliz? E o caráter dessa obra, em virtude disso, é instrutivo. É tipo de um manual para uma vida feliz. E aí já surge outro problema, porque também o termo felicidade tem um significado um pouco diferente para o Aristóteles do que para nós hoje. Para nós, felicidade tipicamente é viver bem, né? Viver experiências prazerosas, agradáveis, ouvir música, comer um churrasco. Isso também faz parte da felicidade no sentido aristotélico. Contudo, para ele, felicidade também é viver uma vida boa, quer dizer, uma vida em sua integridade, né, como um todo. E mais importante ainda, para ele felicidade é viver uma vida bem vivida. Quer dizer, a própria atividade de viver deve ser boa. O que isso quer dizer? A atividade de viver. Vamos usar uma metáfora. Essa menina está exercendo outra atividade, a atividade de tocar música. E ela gosta de fazer isso. Essa atividade é boa para ela. Ela dá prazer para ela. Contudo, essa atividade ela também pode ser boa num outro sentido. Ela pode ser bem vista por outros. Os outros gostam dessa música que ela faz. Isso podemos chamar o aspecto da honra. Mas tem mais um aspecto ainda sobre o qual essa atividade pode ser boa. Ela pode ser boa em si. Quer dizer, essa interpretação musical que a menina realiza, ela tem uma qualidade própria, independente
de prazer e de reputação e de honra, que é sua qualidade intrínseca. Isso nós podemos chamar sua excelência. Agora, o mesmo se aplica à atividade de viver, a minha vida. Ela também tem essa qualidade direta para mim. Ela pode ser boa para mim, no sentido de que ela me dá prazer. Me dá prazer viver da forma como eu vivo. E essa vida também pode ser bem vista por outros, ou mal vista por outros. Isso é o aspecto da honra. Agora, isso era muito importante para os homens da antiguidade, muito mais do que hoje em dia. Na antiguidade, os homens muitas vezes sacrificaram muita coisa, muitos prazeres só para conseguir uma boa fama e até garantir essa boa fama depois de sua morte. Então, para um homem da antiguidade, uma vida não era boa se ela não era também bem vista pelos outros. Contudo, para o Aristóteles, o terceiro aspecto é mais importante ainda. O aspecto da excelência. Essa minha vida, minha atividade de viver, ela precisa ser boa em si. Apenas desta maneira, a minha vida vai ser chamada uma vida boa. E mais ainda, essa excelência da minha vivência, ela tem que ser a causa do prazer e da honra. Se minha vida não é prazerosa em virtude de sua excelência, não é bem vista em virtude de sua excelência, então este prazer, essa honra, ela não vale nada. E com isso, a vida boa, ela é o todo destes três aspectos. Todos estes três aspectos têm que ser presentes. Também o prazer, também a honra, mas a excelência, ela é o aspecto fundamental. E isso é a felicidade para Aristóteles. Felicidade é a vida bem vivida como um todo. Com isso, a felicidade tem as seguintes características. Ela é um bem humano, do ser humano, é a excelência do ser humano especificamente. Não a excelência de um Deus, não a excelência de um animal, não a excelência de uma obra de arte. É específico dele. Essa felicidade, ela pode ser realizada pela prática humana. Quer dizer, é o nosso próprio agir que constitui a felicidade. Com isso, ela também pode ser realizada pelo ser humano. Não é algo transcendente, né? Não é beatitude cristã, por exemplo, que apenas Deus pode realizar. É algo que o próprio ser humano pode realizar em sua vida. A felicidade, ela é desejável em si mesmo, não em virtude de outra coisa. E ela é objetivo final de todas as nossas escolhas, né? Quer dizer, uma pessoa está andando de bicicleta para o centro da cidade. Aí você pergunta por que se faz isso. Porque eu quero encontrar lá com meus amigos. Mas por que você quer encontrar lá com os seus amigos? A gente quer ir ao cinema junto, né? Mas por que você quer ir ao cinema? Porque eu gosto de assistir filme. Mas por que você gosta de assistir filme? Porque isso me faz feliz, né? Então, felicidade é o objetivo final. A gente faz muita coisa em virtude de outra coisa, mas a felicidade a gente busca em virtude de si mesmo. E a felicidade também torna a vida autossuficiente. Quando eu tenho felicidade, eu não preciso de mais nada. Isoladamente, sem mais nada, a felicidade torna a vida desejável e carente de nada.
Podemos resumir com o próprio Aristóteles: a felicidade é uma atividade da alma conforme a excelência perfeita. Mas se excelência é tão decisiva para a felicidade, temos que esclarecer mais o que ela é. Então, o que é isso, excelência? Para isso, vamos usar outra vez uma metáfora. O que é a excelência de um pinguim? Bem, um pinguim é uma ave, né? Então, a gente poderia pensar a excelência de um pinguim é voar. Mas isso não é correto, né? O pinguim não pode voar. Então, isso não pode ser uma excelência dele. Aí, talvez a excelência do pinguim é cantar, como um canarinho. Mas isso também é bobagem, né? O grito do pinguim não é muito lindo. Ele pode correr como um avestruz? Não. A corrida do pinguim é muito lenta e meio engraçada. Então isso também certamente não é excelência do pinguim. Por último, ele consegue botar ovos assim como uma galinha? Não. Ele bota muito poucos ovos, não como a galinha, quase cada dia bota um ovo. Então isso também não pode ser a excelência do pinguim. Mas isso quer dizer, quando o pinguim busca realizar isso, né, voar alto, cantar bonito, correr muito rápido, botar ovos, aí ele não está realizando a sua própria excelência. Então, excelência tem a ver com aquilo que destaca um indivíduo dentro de seu gênero. Agora, o que é aquilo que destaca o pinguim dentro do gênero das aves? É isso aqui: viver num clima frio e nadar e mergulhar caçando peixe. Nisso o pinguim é bom. Então, isso é a sua excelência. E um pinguim excelente é um pinguim que consegue fazer isso de maneira boa. Agora, a questão é, qual é a excelência do ser humano? E para isso nós precisamos olhar para a alma do ser humano, porque para o Aristóteles a alma é a essência de um ser vivo. Agora, essa alma ela tem vários aspectos ou várias partes. A primeira parte, que é comum a todos os seres vivos, é a parte vegetativa. Essa é, para assim dizer, o princípio vital, que dá vida ao ente. E, enquanto tal, essa parte existe tanto nas plantas quanto nos animais e nos seres humanos. Agora, os animais e os seres humanos também têm uma outra parte que dá a eles a capacidade de mover-se por conta própria. Agora, o princípio do movimento autônomo é a petição, o desejo. É o desejo que me faz agir, que me faz mover. E isso existe tanto nos animais quanto nos seres humanos. Agora, nos seres humanos, existe ainda uma outra parte, que é a parte racional. O pensar, o deliberar. A capacidade de desenvolver teorias. Agora, essa é típica nossa. Nem as plantas, nem os animais têm racionalidade. Então, é isso que destaca os seres humanos entre os animais. Por isso, a nossa excelência, a excelência humana, precisa consistir nisso, no uso da razão.
na atividade racional. O Aristóteles diz: o bem do homem é a atividade típica da alma, conforme sua excelência, durante uma vida completa. E essa atividade típica do ser humano é o uso da razão. Contudo, eu omiti aqui alguma parte no meio. O Aristóteles diz: ou se houver vários tipos de perfeição, conforme as melhores e as mais perfeitas. Como é que pode ter vários tipos de perfeição? Para isso, vamos olhar outra vez para essas partes da alma. Aí nós observamos que a parte apetitiva ela não tem razão, mas ela pode obedecer à razão, ela pode ser orientada pela razão. Como é que isso funciona? Bem, um exemplo de uma apetição, de um desejo, seria a fome. Agora, eu posso matar minha fome de maneiras diferentes. Eu posso comer uma grande quantidade de comida que faz mal à saúde. Eu posso comer uma quantidade adequada de coisa saudável. Ou eu posso fazer um regime exagerado e não comer nada. A razão me diz, naturalmente, que eu devo comer uma quantidade não exagerada, adequada, de coisa saudável. Quer dizer, a parte apetitiva pode ser orientada pela razão, e quando ela obedece à razão, ela também tem sua própria excelência. Então temos essas duas partes da alma humana que têm sua excelência própria. A palavra para excelência no grego antigo é arete. E o outro sentido dessa palavra é virtude. Quer dizer, virtude para os antigos não era outra coisa do que excelência. Excelência da alma. Consequentemente, nós temos dois tipos de virtude. Primeiro, a virtude da parte racional, a virtude que podemos chamar de racional e que o Aristóteles chama de virtude dianoética ou virtude do intelecto. E, no outro lado, nós temos a virtude da parte apetitiva, que o Aristóteles chama de virtude ética, ou também virtude do caráter. Vamos falar primeiro sobre as virtudes intelectuais, que constituem a excelência do intelecto. O Aristóteles enumera 5 tais virtudes. A primeira é a episteme, que podemos traduzir por saber, ciência. Então, este é o conhecimento teórico, sistemático em geral. A sofia, que é a sabedoria, ela diz respeito à compreensão das coisas mais dignas, dos fundamentos principais da realidade e da vida humana. O nous é traduzido por intelecto ou inteleição, e este diz respeito à intuição dos princípios primeiros, princípios como a sentença da não contradição ou o princípio que nada acontece sem alguma causa. A quarta virtude é a téchne, que podemos traduzir por arte ou também por técnica. Este é o saber fazer e o saber produzir. E por último, temos a frônesis, que é traduzida por prudência, e
essa diz respeito ao saber agir bem. Então, o ser humano, ele realiza sua excelência quando ele usa essas capacidades, quando ele realiza essas virtudes, essas excelências de seu intelecto, quando ele faz ciência, quando ele busca compreender as razões mais fundamentais do ser e de nossa vivência, quando ele compreende os princípios primeiros, quando ele aprende a fazer, produzir, exercer uma profissão, e quando ele desenvolve sua prudência que nos guia em nosso agir. Agora vamos olhar para o outro lado da virtude, para as virtudes éticas ou as virtudes do caráter. Aí a explicação é um pouco mais complicada, porque aqui nós temos essa estrutura mais complexa. As virtudes éticas, elas são determinadas pela parte racional. Agir de forma virtuosa, nesse sentido, é agir assim como a razão manda. Aí vamos lembrar o exemplo da fome e da comida saudável na quantidade certa. Aí é a razão que nos dá o norte para escolher essa opção. Quer dizer, as virtudes do caráter, elas têm a ver com o modo certo de apetecer, o modo certo de desejar. E este também é o modo certo de sentir prazer e dor. Quer dizer, o modo certo de sentir prazer em comer é sentir prazer em comer coisas saudáveis na medida certa. Isso também é o modo certo de alegrar-se no agir. E certo quer dizer racional, conforme o julgamento da razão. Bem, quando a nossa parte apetitiva faz isso, quando ela segue a orientação da razão, então segue-se um outro aspecto. A gente também já viu isso no contexto desse exemplo da fome. Escolher essas frutas saudáveis é escolher um meio entre muita comida, demais comida e muito pouca comida, entre comida que não é saudável e um regime exagerado, que também não é saudável. Quer dizer, essa escolha da razão, ela equivale a um meio, a um equilíbrio entre dois extremos. Então, essa é uma outra característica das virtudes éticas. Eles apresentam um meio entre dois extremos. E, ultimamente, podemos dizer que essa escolha da comida saudável, ela é a escolha de um homem prudente. E isso pode ser um terceiro critério para determinar a virtude ética. Agir de tal maneira é agir assim como um homem prudente agiria. Vamos resumir com o próprio Aristóteles. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha. Ela consiste numa mediania relativa a nós e é determinada pela razão, assim como um homem prudente costuma determiná-lo. Contudo, essa primeira determinação da virtude ética, ela é a determinação essencial, a determinação pela razão. Essas
outras duas são apenas determinações heurísticas, quer dizer, essas são determinações que nos ajudam a determinar aquilo que seria o mais racional. Porque muitas vezes, nas circunstâncias concretas, isso é difícil. Né? Não é sempre claro o que é o mais racional para fazer. Aí ajuda a deliberar o que seria o meio entre os dois extremos neste caso. Ou também a pensar num homem prudente. Né? Minha tia Anabel, ela é uma pessoa muito sábia, muito experiente, muito esperta. Então, o que ela faria nessa situação? Isso muitas vezes ajuda para encontrar o caminho certo em situações complicadas de nossa vida. O Aristóteles ainda discute como é que nós adquirimos a virtude. Aí ele diz: o ensino teórico da virtude, a compreensão teórica não basta. A virtude ela precisa ser treinada, assim como o nosso corpo. No caso do nosso corpo nós fazemos atividades esportivas. Isso melhora a nossa condição física e, consequentemente, nós podemos fazer essas atividades de maneira melhor. Então, a atividade física aperfeiçoa a nossa capacidade de exercer essa própria atividade. O mesmo vale para a virtude. Quando nós agimos de forma virtuosa, conforme a virtude, aí o nosso caráter se desenvolve para ser mais virtuoso e, consequentemente, nós conseguimos fazer mais facilmente, com mais prazer, com mais vontade, as ações da virtude. Isso quer dizer, a virtude, pelo menos a virtude ética, ela é um hábito. Um hábito de nosso caráter, algo ao qual nós estamos acostumados a fazer. A virtude do homem é um hábito em virtude do qual ele mesmo é bom e realiza sua atividade típica de maneira boa. Agora, quais são essas virtudes éticas concretas que o Aristóteles identifica? Aí tem uma lista aqui daqueles que ele aborda na Ética a Nicômaco. Quem quiser dar uma olhada mais detalhada pode parar o vídeo aqui e verificar em detalhe. Eu só vou mencionar aqui as primeiras duas, que são exemplos típicos. A coragem, ela é o meio entre a covardia e a temeridade, e ela tem a ver com o nosso sentimento de medo ou também de confiança. A temperança, ela é o meio entre a insensitividade, quando nada importa para mim, né? E a intemperança. E ela tem a ver com o sentimento dos prazeres e das dores. Resta ainda um último ponto para discutir neste contexto de felicidade e virtude. Nós vimos que a felicidade é isso aqui, uma vida vivida conforme a virtude. Mas isso quer dizer que a felicidade ela tem a ver com a vida boa como um todo. E com isso ela tem a ver com a forma que essa vida tem como um todo. Mas, como há dois tipos de virtude, também existem duas formas de vida. Duas formas que nós podemos dar à nossa vida como um todo. E a primeira diz respeito à
virtude do intelecto, a segunda, a virtude do caráter. A primeira é a vida teórica, a vida contemplativa, a vida de um pesquisador, a vida de um filósofo. A vida de uma pessoa que usa em primeiro lugar a sua parte racional, seu intelecto, para conhecer as coisas, para investigar. Então essa pessoa, ela dedica sua vida a isso. E como você pode fazer apenas uma única coisa, né, de maneira realmente boa na vida, pelo menos na visão do Aristóteles, né? Então essa é uma opção exclusiva. A outra opção que também é exclusiva é aquela de uma vida ativa. E para o Aristóteles, essa é uma vida política. Porque realizar suas virtudes éticas apenas para si mesmo, de forma individual, é alguma coisa que qualquer pessoa deve fazer. Então isso ainda não é uma forma específica da vida. Mas o político, ele tenta tornar toda uma sociedade, toda uma comunidade mais virtuosa, mais feliz, mais boa. E isso realmente requer uma dedicação exclusiva. Isso requer todas as forças que um ser humano tem e que ele pode usar em sua vida. Então são essas as duas formas de vida que o Aristóteles recomenda, porque essas são formas virtuosas. Virtuosas em virtude da razão, que é o norte em ambos estes casos. Naturalmente, eu também posso seguir a minha apetição, a meus desejos, sem consultar a razão. Se eu faço isso numa vida inteira, então essa é uma vida dedicada ao prazer. E essa é uma vida sem virtude. Aí temos que entender bem, né? O Aristóteles nada tem contra o prazer. O prazer faz parte, sim, de uma vida feliz. Sem prazer, nós não somos felizes. Contudo, o homem virtuoso, ele sente prazer com as coisas certas, na medida certa. O homem prudente, ele treinou seu caráter de tal maneira, por exemplo, que ele sente prazer em comer coisas saudáveis na medida certa. Eu mesmo fiz essa experiência. Inicialmente eu não gostei de água de coco, mas aí as pessoas me falaram que isso é muito saudável, faz muito bem ao corpo humano, e aí eu me acostumei a este sabor. Agora eu gosto de água de coco. Então, pelo menos até certa medida, é possível treinar sua apetição, seus desejos de tal maneira que eu desejo aquilo que é bom para mim, que é saudável neste caso, ou também que é virtuoso. Então, o Aristóteles não diz que o prazer é alguma coisa ruim, que o corpo é alguma coisa ruim, mas que deve ser guiado pela razão. E quando isso é o caso, o prazer é alguma coisa boa, alguma coisa essencial para a felicidade humana. Podemos resumir essa teoria como um todo, sua ideia fundamental. Na medida em que isso for possível, procuremos envidar todos os esforços para viver de acordo com o que há de melhor
em nós. Porque, ainda que seja pequeno quanto à sua extensão, supera a tudo o mais por sua força e seu valor.